Hoje aqui na faculdade eu tenho duas tarefas bem importantes. A primeira já eu acabei de resolver, que era tirar algumas dúvidas sobre a criação de um grupo de brasileiros aqui na universidade. E eu tinha uma dúvida bem específica no site de aplicação lá, estava pedindo um website e a gente não tem um website ainda. Então eu fui lá e contactei eles, conversei com eles. O pessoal falou que não era um website específico, porque estava pedindo o link do website, a gente não tem um website. Então eu estava pensando que era meio que pra gente criar um website e colocar o link do nosso website na plataforma deles. Mas não, é só para você colocar o link e o nome que você quer que seja o link de busca dessa associação brasileira. Então já foi resolvido esse primeiro problema. Agora chega aqui no laboratório e terminar a aplicação. E à tarde eu preciso também fazer uma correção do documento meu que eu notei que estava errado. Um casal de amigos foi tentar renovar a carteira de habilitação deles aqui e o sobrenome deles estava errado. O pessoal, quando foi fazer o documento, fez como se eles tivessem um nome do meio. E no caso a gente não tem nome do meio, a gente só tem o último nome. E no meu caso aconteceu o mesmo. Eles colocaram o meu sobrenome, no caso, que é Pimentel de Almeida. Eles colocaram o middle name, o nome do meio, como Pimentel. Só que no passaporte é diferente. Então eu preciso voltar lá agora à tarde e agendar tentar fazer a correção desse documento, porque eu preciso atualizar a carteira de motorista aqui. Pessoal, acabei de vir agora no Social Security Administration. Eu vim aqui uma hora da tarde hoje e cheguei aqui e a mulher que está me atendendo falou que ela precisava de uma prova que eu realmente estava trabalhando e matriculado na universidade. Ou seja, eu trouxe para ela a prova, que é o nosso documento I-20, e mesmo assim escrevi mais uma prova confirmando que eu estaria apto para pedir a mudança de nome. E aí eu fui novamente para a universidade, fiquei lá, pedi as cartas, o pessoal não sabia como me ajudar, porque eu precisava de uma carta de tipo uma certidão de trabalho que eu estava trabalhando ali, com uma garantia que eu estava realmente trabalhando. Aí eu entrei em contato com dois setores, um setor internacional, e o setor internacional me falou que eles não podiam emitir essa carta e que teria que ser o RH. Aí mandei pro RH e o RH falou que teria que ser o Departamento Internacional da Universidade. Ou seja, cada um ficou jogando a bola pro outro. Aí bem no fim eu consegui emitir uma carta lá do escritório internacional. Eu expliquei que eu queria fazer o documento. Aí a menina foi lá, me deu um documento certinho, dizendo que eu estava apto a trabalhar. Também com um documento chamado I-94, que é o que a gente que tem tipo todas as datas de acesso, de entrada e saída do país. Então eu consegui pegar esse documento, pedir para ela fazer um outro documento, colocar essas minhas informações lá e que eu estava apto a trabalhar. E também ela assinou o nome dela embaixo, então dava um pouquinho mais de garantia que eles não iam negar a minha entrada aqui e a minha mudança de nome no documento. Aí cheguei aqui agora sem um agendamento, porque o agendamento era da 1 da tarde e mesmo assim ainda a mulher conseguiu me atender agora no fim da tarde. Então tô voltando pro trabalho agora. Aqui nessa posição fica bem legal. O problema é que se eu quiser virar a tela para frente e para filmar a estrada eu não vou conseguir. Então se eu virar aqui, ó, você tem acesso só ao display e à rua. Então seria legal eu fazer igual eu tô fazendo agora, um suporte em cima do display, que eu consigo pegar metade da pista, no caso. Na metade da pista não, eu consigo pegar todo o painel do carro e ainda me filmar, só ativando o gimbal ali para ele ir pra frente ou para trás da câmera.
talvez aqui assim, mas não fica tão legal. Acho que tem que ser um pouco mais alto. E mesmo sendo mais alto, eu tô com medo de na hora que eu for virar a câmera, ela pegar muito do retrovisor. Vai ficar mais ou menos aqui assim, nessa altura. Vamos ver. Mais ou menos nessa altura. E não vai pegar tanto. E ainda da rua vai pegar bastante. Veremos. Como a gente tem impressão 3D, fica mais fácil para fazer modificação se precisar agora, né? Nesse primeiro momento que eu fiz o design, já decidi, já fiz um encaixe, então acho que consigo modificar ali e ir adaptando nas próximas versões. Só tinha falado agora um pouco para vocês que eu não tinha o suporte aqui da câmera para colocar no carro e eu acabei de imprimir. Imprimi na verdade ontem as duas peças. E hoje eu só montei, fiz os recortes aqui, lixei a peça certinho, mas olha como que ficou. Essa pecinha aqui, eu tive que desenhar ela toda porque eu não achei nenhum modelo disponível na internet. Então eu desenhei de acordo com as linhas do display do carro aqui. E ela provavelmente vai ficar assim, ó, aqui, tanto para não ocupar tanto a tela. Então vou colocar mais ou menos aqui no canto, ou mais para esse canto aqui. Ela encaixa, fica bem segura. E a câmera vai aqui em cima, nessa plataforminha aqui. E eu vou mostrar ela funcionando agora. Aqui vai ser eu filmando com a câmera. Tive que tirar a base dela. Vou ter que provavelmente virar aqui, ó, pra filmar. Deixa eu tentar centralizar no meu rosto. Aí. E aqui agora ela tá com a face, ativamento de face reconhecida no carro. Então vou lá buscar a dona Nicole agora. E ela tá funcionando normal. Tá bem fixa aqui. Vamos virar aqui agora para vocês verem como vai ficar o painel. Talvez depois nas configurações eu consiga trazer um pouquinho para cima, para ela ficar um pouco mais para cima. Mas por enquanto tá bem legal. Só preciso ver aqui certo como que eu faço para colocar ela centralizada no meu rosto mais vezes, para não ter que ficar mexendo manual aqui. Aqui assim. E vamos lá. Vamos lá pegar a Nicole e ir para casa. Tô com 7% de bateria só, então acredito que eu não consiga gravar todo o trajeto. Mas tá bem legal, galera. Não vou gastar dinheiro e conseguir fazer a impressão da peça tranquilo na impressora. Eu acho que vou ter que fazer algumas mudanças ainda para ela não, o suporte não ficar tão grande assim. Eu acho que consigo diminuir um pouco. Vou também colocar um EVA por dentro para ele não riscar a tela, porque eu acho que vai ficar em contato, não que a gente vai deixar muito em contato com a tela, mas se ficar muito em contato, acho, com o display ali, pode ser que risque ao longo do tempo. Então eu vou fazer um EVAzinho, ou vou tentar fazer a peça um pouco mais para o lado, para não pegar tanto a tela, e sim só o plástico do display. E eu acredito que dê para fazer um suporte ainda menorzinho que esse, que não chame tanta atenção, e que seja mais leve e não risque a tela. Mas até agora, bem legal. Vou filmar aqui para vocês verem. Vou virar a tela aqui. It's not a game, it's a rich thing. Hey Siri, send message to Nicole. What do you want to say to Nicole? In 7 minutes I will be there. It says, in 7 minutes, I'll be there. Send it? Send. Done.